Muito bem, temos então aqui o segundo vídeo de suporte. Estamos aqui, portanto, já ultrapassámos a barreira de instalação do Cubase 14, seja na sua versão Elements ou Artist ou Pro 14. Tenham decidido comprar, adquirir ou usar a demonstração durante 60 dias. Portanto, vamos aqui agora à segunda etapa, antes de começarmos depois a poder trabalhar e fazer os nossos projetos e aprendizagens, que é basicamente a instalação e também, já agora, a procura, quando vocês serem autónomos e procurarem também as vossas coisas, de dois tipos de plugins que são utilizados neste tipo de software. Plugins basicamente são programas que são desenhados, projetados e programados à parte, que são exteriores ao programa principal e que, por sua vez, depois são compatíveis numa linguagem comum que se chama VST e que foi precisamente criada pela Steinberg para serem inseridos, de certa forma, como se fossem fichas, não é? Que se colocam no programa principal para fazer uma série de coisas, nomeadamente tratar, trabalhar, alterar e modular o som, por um lado, quando são plugins, e, e tocar música, basicamente produzir sons com instrumentos que são virtuais, neste caso que são os VST Instruments. Portanto, uma vez que nós temos o Cubase 3 instalado, convém nós percebermos muito bem o que é que isto fez ao nosso computador. Portanto, onde é que este programa está e qual é a sua estrutura em termos de pastas. Okay? Isto, neste caso, num computador Windows. No caso do Windows 10, que é o caso deste computador aqui, no Windows 11 é praticamente igual, é igual. A única diferença aqui é que eu peço atenção para vocês olharem para este Windows que eu tenho aqui, que é uma versão em inglês, e portanto eu vou-vos pedir para tomarem atenção só a um pequeno pormenor. Quando eu venho aqui ao computador, aqui, portanto, o meu disco local está aqui e o principal, não é? O disco principal está aqui e onde diz aqui o Program Files, para mim, para vocês é programas, ok? Portanto, há que tomar atenção a este pormenor. É nesta pasta que tudo vai incidir com alguma atenção. E portanto, vamos lá então entender onde é que tudo isto foi instalado e como é que é a estrutura basicamente do programa e das pastas onde serão inseridos os plugins que são essenciais para trabalhar. Quando eu venho aqui ao Program Files, portanto ao disco local, Program Files, eu vou ter que abrir aqui então a pasta, que no caso de ser português, no Windows português é Programas. Portanto, eu vou carregar aqui e vou perceber onde é que o programa foi instalado. Portanto, por ordem alfabética, há de haver aqui uma pasta que se chama Steinberg. Eu vou carregar aqui. E dentro da estrutura do programa da pasta Steinberg, eu tenho então aqui o Cubase 13. E é aqui, Cubase 13, que é essencial perceber que, portanto, a sua estrutura e que nunca pode ser danificada. Agora, nós temos aqui portanto, a pasta principal será esta. Okay? Agora, nós vamos ter que tomar atenção agora a mais duas pastas que vão fazer parte da nossa rotina. A primeira pasta, e a mais importante de todas, está fora desta pasta. Portanto, é dentro do Programas, ou Program Files, e Common Files e VST3. VST3. Eu peço-vos que vocês memorizem, tirem uma fotografia mental a esta árvore de pastas. Portanto, temos o disco local, Program Files, que no caso de português é programas, Common Files, que penso que no Windows português é ficheiros comuns, e depois VST3. Portanto, disco local, programas, ficheiros comuns, VST3. Se for em inglês como o meu, Local Disk, Program Files, Common Files e VST3. Portanto, aqui esta é a primeira pasta que não está dentro da pasta do programa. Portanto, eu relembro que a pasta do programa é esta da Steinberg, aqui, que é Programa Steinberg.
E portanto esta é no Common Files, ou ficheiros comuns, e VST3. Portanto esta é a primeira pasta que temos de tomar muita atenção. Depois temos uma pasta também muito importante, que é também no Common Files, que é VST2. Esta aqui. Portanto temos duas, VST2 e VST3. Portanto, para que é que são estas pastas? Portanto, aqui nestas pastas é onde nós colocamos todos os plugins que nós instalamos para utilizar no Cubase 13. Na sua versão mais recente, que é uma arquitetura mais recente, que é VST3. O VST é uma sigla que vem das palavras Virtual Studio Technology e que foi um protocolo criado pela Steinberg já há uns bons anos, que foi inédito na altura e que depois se estendeu a todo o tipo de software, mesmo aquele que não é Steinberg. Temos então a VST2, que é a versão mais antiga. Depois há alguns plugins ainda que só têm esta tecnologia, mas que ainda são utilizáveis e que se podem colocar aqui perfeitamente para se utilizarem ainda. Portanto, 3 pastas a ter em conta. A pasta do programa, que é precisamente Steinberg, que por sua vez, curiosamente, também tem aqui uma pasta que se chama VST Plugins, onde também se pode colocar plugins VST2, atenção, VST2, podem-se pôr aqui, e também se podem pôr VST3, portanto 64 bits, mas todos VST2, portanto aqui não se podem pôr plugins VST3, mas vocês vão ver mais tarde que os plugins VST2, onde eu os coloco, eu posso os pôr aqui, posso pôr dentro da pasta Cubase 13, posso pôr não, aqui já não posso, nesta versão já não posso. Portanto, posso pôr aqui VST2 ou posso pôr nos ficheiros comuns VST2. Portanto, porquê? Porque eu no próprio programa depois posso apontar para a pasta onde eu coloco estes plugins. Atenção que eu estou a falar dos plugins VST2. No caso dos plugins VST3, é aqui que eu os coloco no ficheiros comuns VST3, ok? Não se confundam com uma coisa que é no próprio programa, na pasta de programa, que é Steinberg e Cubase, também existe aqui uma pasta VST3. E porquê? Porque também permite pôr de facto aqui. Pode-se pôr aqui os plugins VST3 também. Portanto, no fundo, então, vocês poderiam perguntar, então, mas para que é que há duas pastas VST3? E para que é que há duas VST? Para que é que há estas VST2 e não sei o quê? Pronto. É muito simples. Há outros programas que utilizam, como eu disse, esta arquitetura e este protocolo de plugins. Há outros programas, como por exemplo, deixem-me pensar, o Logic Pro, por exemplo, que utiliza a tecnologia VST também. E então, para esses programas utilizarem esses plugins, eles não podem estar aqui, na pasta do programa. Eles teriam que estar instalados precisamente na pasta ficheiros comuns. É por isso que se chama pasta ficheiros comuns, porque é comum a outros programas. Portanto, resumindo, para o nosso efeito, para a nossa oficina, nós vamos colocar os plugins na pasta ficheiros comuns, porque vocês nunca sabem se querem depois instalar outro tipo de programas, como por exemplo um editor áudio, como por exemplo o SoundForge, por exemplo, para editar ficheiros áudio dedicadamente, e que também vai buscar estes plugins. Portanto, porque também é compatível com estes plugins se eles estiverem nos ficheiros comuns. Portanto, vamos sempre procurar colocar ficheiros, portanto, plugins VST3 aqui, em ficheiros comuns VST3, e plugins VST2 aqui, ok? Pronto. Todos eles têm que ser neste momento 64 bits, atenção. 32 bits já não são compatíveis, portanto se vocês alguma vez virem na internet algum plugin em versão 32 bits, não façam download porque não vai funcionar. Outra coisa agora aqui que é importante nós começarmos a ver é como é que se instala estes plugins. E é aí que eu depois vou criar outro vídeo especificamente para isto, para ser mais concreto. Mas de qualquer das maneiras,
Já ficámos a decorar então as 3 pastas importantes, que é a pasta do programa e estas 2 pastas nos ficheiros comuns, ok? E até já!